Como já era de se esperar, o jogo entre Botafogo e Atlético de Madrid foi muito do truncado, né, mano? Muito, assim, trocação com o Botafogo ali colocando as suas linhas mais baixas para tentar explorar o contra-ataque contra o Atlético de Madrid, assim como tinha feito contra o Paris Saint-Germain, que funcionou, deu a vitória de 1-0. E esse sistema é muito forte porque você evita o gol, né? Inclusive, se você gosta de fazer fezinhas e bets, não recomendo que vá colocar gols em jogos do Botafogo, porque nesses confrontos mais pegados, eles vão se comportar dessa forma. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Peter. Vitória do Atlético de Madrid por 1-0 em cima do Botafogo, porém com a classificação para o mata-mata do Super Mundial para o time carioca, beleza? Temos algumas coisas interessantes para falar sobre o Atlético de Madrid e sobre o Botafogo, tá? Porém esse vídeo não vai ser muito longo não, vai ser bem sucinto, vai ser bem pontual, beleza? Sobre o Botafogo, eu vou, primeiro assim, antes de falar do Botafogo, como partida em geral, foi uma partida bem interessante, tá? O calor ali comendo a solta nos Estados Unidos e tudo mais, todos os jogadores ali cansando ali no decorrer da partida, tá? Foi uma partida bem legal e tudo mais, que o Botafogo começou muito bem, começou deixando o Atlético de Madrid meio desconfortável, meio sem norte, tipo, o que o Atlético iria fazer? Ele tentava correr e pressionar mais pra ir em busca do resultado. O que ele ia fazer, tá ligado? Eu acho que o Botafogo conseguiu colocar legal essa dúvida, o que gerou algumas chances de gols de contra-ataques para ele, né? Uma com o Savarino, que ele chutou em cima do Black, perdeu uma chance claríssima de gol, que poderia ter dado 1-0 pro Botafogo ali. E, enfim, outras chances boas pro Botafogo. Em relação ao Atlético de Madrid, ele foi melhorando a partir ali dos 29 minutos. Acho que a partir da pausa técnica, eu acho que essas pausas que muito técnico gosta e pede no futebol, que tem no basquete, né? Que é a famosa pausa tática pra corrigir algumas coisas. Pausa essa que ajudou, por exemplo, o Real Madrid, né? No jogo contra o Pachuca, né? Depois que teve a pausa para hidratação, o Xabi Alonso corrigiu algumas coisas do seu time e depois os caras começaram a jogar muito mais bola, incrivelmente depois da expulsão do Asensio, né? E aqui aconteceu a mesma coisa para o Atlético de Madrid. Depois da pausa para a hidratação, o Atlético de Madrid melhorou bastante, começou a dominar o Botafogo. O Botafogo não tinha mais contra-ataques. O Julian Álvares e o Depou começaram a jogar muito bem. O Julian teve uma bola fenomenal recebida pelo Depou ali no primeiro tempo, que ele poderia ter abrido o placar, mas que ele chutou para fora. Enfim, mas teve uma outra chance ali e tudo mais, muitas faltas assim em relação ao Atlético de Madrid em relação ao Botafogo por parte do Atlético de Madrid, perigosas dentro da área. Uma quase foi pênalti, né? Teve um pisão ali não sei se foi do Gregory ou de algum dos zagueiros do Botafogo, eu não lembro agora, em cima do Julian Álvares, mas que o juiz marcou uma falta do Sorloth e no zagueiro Cunha depois. Uma faltinha, né? Uma faltinha. Eu tenho dúvida se na Europa fosse dada essa falta. Acho que até mesmo aqui no Brasil tenho dúvida se aquela falta ali fosse dada. Mas enfim, o fato é que foi dada aquela falta e o juiz anulou o pênalti por causa disso. 0-0 o primeiro tempo, com o Atlético de Madrid terminando o primeiro tempo melhor. O segundo tempo foi do Atlético, né? Eu sei que na transmissão da Cazé TV a galera vai puxar a sardinha pros brasileiros e tem que fazer isso mesmo, tá ligado? Mas a galera dá uma exagerada lá, falando, pô, o Botafogo jogou muito melhor. Dentro da sua proposta, no primeiro tempo até os 30 minutos, concordo, o Botafogo jogou melhor mesmo que o Atlético de Madrid na sua proposta. Mas depois dali não, tá? Depois dali não, o Atlético de fato não conseguiu achar muitas chances claras, porque o Botafogo, gente, o PSG não conseguiu achar muitas chances claras. Se o atual campeão da Champions não conseguiu, o Atlético de Madrid, com a sua qualidade, conseguiu algumas poucas também. Então, isso é mérito do Botafogo, tá ligado? O que deve ser, sim, oh, meu Deus, como que é? Parabenizado, né? Tem que ser muito parabenizado. Porém, o Atlético de Madrid começou a ganhar forças, principalmente no segundo tempo. Então, começou a achar chances ali, a bola tava rondando muita área com o Sorloth, que é muito alto, porém ela batia na parede, tava muito parecido com o jogo contra o PSG, né? Mas aí, depois de belos domínios, alguns contra-ataques perigosos por parte do Botafogo, com finalização de Igor Jesus e tudo mais, e mais de uma galera, o Griezmann entra no segundo tempo. Não entrou tão bem, né? O Griezmann não vem entrando tão bem nos jogos do Atlético de Madrid. Parece meio pesado, meio cansado, mas ele faz o gol da vitória numa bela jogada do Julian Álvares, que pra mim é candidato a melhor da partida. Jogou muita bola o Julian Álvares, sempre correndo, procurando. É absurdo o Julian Álvares, cara. É um baita jogador de futebol.
Gol esse que dá a vitória para o Atlético de Madrid. Então sobre o jogo foi isso. O Botafogo na sua proposta conseguiu se defender muito bem, pediu que o Atlético de Madrid fizesse mais gols, tomou um gol ali no final numa individualidade de um craque da bola que é o Julián Álvares e outro que estava bem posicionado para fazer o gol. Poderia ter tomado um segundo em algumas chances, teve o Samuel Lino que teve chance de chutar pro gol, mas o Botafogo conseguiu se defender muito bem, tá? O segundo gol ali ia empatar tudo e o critério de desempate seria cartões. E nesse critério eu não sei quem que estaria lascado, não. Provavelmente, eu acho que Botafogo provavelmente acho que tomou mais cartões que o Atlético, né? Eu não sei, pra falar a verdade, eu teria que ver. Mas enfim. Então sobre o jogo foi isso. Agora sobre o ponto do Botafogo, cara, é uma equipe que tá classificada para as oitavas de final. Vai pegar aí quem vier da primeira colocação do grupo de Palmeiras, Inter Miami e Porto. Neste momento pegaria o Palmeiras. Eu vou fazer o vídeo pós-jogo mais tarde quando jogar Inter Miami e Palmeiras, né? Esse jogo obviamente eu tenho que fazer vídeo sobre. Então o Botafogo assim tem grandes chances de pegar ou Inter Miami ou Palmeiras. Ou seja, sendo as duas equipes, essas três equipes têm totais condições de chegar numas quartas de final. Ah, Peter, mas o Inter Miami é mais fraco coletivamente. Até cara, mas tem um gênio lá no Inter Miami. Tem outros caras que mesmo sem joelho como o Suárez conseguem arrumar algum lance ou outro. Tem um Busquets que apesar de não correr mais, domina o meio campo com a bola no pé. Então pode acontecer de vencer, porque o futebol é isso, cara. O Botafogo venceu o PSG. Porque é inacreditável pensar que o Inter Miami vai vencer o Palmeiras hoje ou um Botafogo numas possíveis quartas de final. Não tem nada de... Não existe impossível nesse Super Mundial. Então essas três equipes, inacreditavelmente, têm condição de estarem numas quartas de final de Super Mundial. O que seria incrível, né? Claro que para brasileiro seria muito legal ver... Seria interessante até ver um Botafogo e Palmeiras, porque garantiria um brasileiro já nas quartas do Super Mundial, com chances absurdas de pegar outro europeu. Mas... pode não acontecer, pode ser o Inter Miami, caso o Inter Miami vença o Palmeiras, e tem que ver o que vai acontecer com o Porto e Al Ahly também, mas isso eu vou falar pra mais tarde. Já sobre o Atlético de Madrid, rapaziada, é um time que eu sinto desgaste por parte do Simeone, tá? Eu sinto que, não importa as contratações, o problema tá no modelo de jogo, tá? Eu acho que o Atlético de Madrid precisa dar uma oxigenada na sua forma de jogar futebol, não mudar o seu DNA, mas na forma. Dentro de cada DNA futebolístico existem várias formas de você jogar futebol, tá ligado? E eu sinto que do Atlético de Madrid já tá ultrapassado. Porque toda vez que ele precisa propor o jogo, toda vez que ele precisa atacar, ele tem problemas. E não é só com o Botafogo não, que inclusive é uma das melhores equipes hoje no Super Mundial que defendem. Parou um super ataque do PSG. Mas com qualquer equipe, cara, com uma Real Sociedad, com o Real Valladolid, tem dificuldade de conseguir penetrar, até contra as equipes mais fracas. Então precisa dar uma oxigenada nessa equipe, tá? Tem craques que conseguem desequilibrar, como o Julián Álvares, o Depou, tá ligado? Que joga muita bola. O Pablo Barros, que é um jovem com muito talento, tá aparecendo aí. Tem talento pra fazer essa equipe avançar, mas que nesse Super Mundial cai muito mais cedo do que todo mundo imaginava. Empata com PSG e Botafogo em pontos, mas em sensações fica atrás desses dois, em sensações do que poderia fazer e do que entregou, tá ligado? Vai assim, ter férias agora os jogadores e vai usar aí daqui a pouco, né, daqui a uns 2 meses a pré-temporada pra começar uma nova temporada aí pra ver o que consegue fazer. Então é isso, o Atlético de Madrid tem que ver os seus nortes, o que eles vão querer fazer, porque o que tá fazendo agora não está funcionando. Mais uma temporada passada sem títulos, mais uma competição que cai cedo, que também não vai ganhar títulos, tem que olhar isso daí. Então é isso, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curta aí. Se você gostou mesmo assim, curta aí, não esquece de apertar o seu hype, tá ligado? Tem um botão hype depois que você curte o vídeo, no celular aparece, só você arrastar pro lado, você pode hypar o vídeo que ajuda muito aqui, o criador de conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui e até mais.